Sejam com todos a maravilhosa graça e a paz de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja. Somos bem-vindos uma vez mais à presença do Deus soberano, o Todo-Poderoso, que é quem nos congrega para este tempo de paz, de bênçãos e edificação espiritual. Um tempo de profunda comunhão que vivenciamos no mover do Espírito Santo que habita os nossos corações. E em nome de Jesus. Nesta data tão cara à nossa tradição reformada, pois hoje, dia 31 de outubro, celebramos 504 anos da Reforma Protestante, que teve curso no século XVI. Há 504 anos atrás, no dia 31 de outubro do ano de 1517, o monge agostiniano Martinho Lutero fixava às portas da igreja de Wittenberg 95 teses de protesto contra aquilo que considerava descaminhos na igreja de seu tempo. Seu gesto simbólico marca um movimento multifacetado, rico, que altera por completo os rumos da igreja e não apenas desta, mas de todo o Ocidente, quiçá do mundo. Somos herdeiros de toda esta trajetória e de toda esta rica herança que veio a nós por meio dos nossos pais. E hoje nos alegramos na presença do Senhor neste dia que é seu, tomando ainda por ensejo esta data que torna todo este momento ainda mais especial e significativo para todos nós. Dele desfrutemos com intensidade. É tempo de festa e a isto nos remete a cor vermelha que recobre os paramentos e as vestes litúrgicas. E vamos entoar juntos em espírito de adoração e louvor a Deus este hino da reforma que ainda hoje fala com eloquência poderosa ao coração dos fiéis, Castelo Forte, de autoria de Martinho Lutero, cântico de número 155 do Inário Novo Cântico. Cantamos dirigidos pela maestrina Helen Heinz e acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Seu poder, livre de seus
Convido você a fechar os olhos, a elevarmos o coração ao alto. Nós vamos falar com Deus e vamos fazê-lo em oração. Senhor Deus, és o Todo-Poderoso. E a despeito de tua soberania, majestade e glória excelsa, tens o teu olhar voltado para nós, pequeninos, diminutos como somos, imperfeitos, falhos, propensos ao mal, pecadores. Tu és o Deus sobremodo amoroso. Olhaste para nós com misericórdia e enviaste-nos o teu Filho Jesus para dar-nos a salvação. E ainda o teu Espírito, que nos anima, que nos vivifica e que nos dirige na caminhada contigo pelos caminhos que são teus. Assim, nos achegamos à tua santa presença nesta hora, com corações transbordantes de júbilo, bendizendo-te por tudo aquilo que operas, em nossas vidas em particular, mas também no curso da história, na vida da igreja, deste povo que é teu e se chama pelo teu nome, e que tem sido conduzido através das eras pela tua poderosa mão, rumo ao alvo que lhes tem preparado. Ah, Senhor, és tremendo, és maravilhoso, és Salvador, e por isto, Senhor, nós te rendemos toda a honra, toda a adoração, todo o louvor, toda a glória. Exaltamos o teu nome e tudo fazemos na mediação de Jesus Cristo, o teu Filho unigênito, o nosso suficiente Salvador. Amém. Convido você, se puder fazê-lo, a que abra comigo a sua Bíblia no Antigo Testamento, no livro dos Salmos. Nós vamos abrir juntos no Salmo 146 e vamos fazer a sua leitura completa, salmo previsto pelo lecionário cristão para este domingo. Estamos abrindo juntos no Antigo Testamento, portanto, no livro dos Salmos, no Salmo de número 146, cuja leitura realizamos desde agora, desta palavra que fala assim: Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Tu és digno de louvor, ó Deus. Este é o cântico de número 21 do Inário para o Culto Cristão, que entoamos, dirigidos pela maestrina Helen Heisley e acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Cantemos. Deus
É tempo oportuno para, inspirados pela palavra lida e também pelo cântico entoado, para que nos voltemos a Deus em oração. Um tempo de recolhimento em que, a despeito de participarmos, ainda que virtualmente, de um culto público e na comunhão dos santos, nos resguardemos para um instante a sós com Deus. Os nossos olhos se fecham para as circunstâncias do entorno, abrem-se os olhos do coração. Nossa alma se prepara para receber de Deus o renovo que somente Ele pode nos prover, mediante o derramamento da sua graça, a ministração do seu perdão. Vamos falar com Deus, fazendo-lhe a confissão dos nossos pecados, recebendo dele a palavra que encoraja e que fala ao nosso coração aquilo que precisa ouvir. E seremos então preenchidos com a sua paz, essa paz que excede o entendimento e que só Ele tem para nos dar. Se você puder, onde está, dobre os seus joelhos e coloque-se assim perante o trono da graça do Todo-Poderoso, o nosso Deus. Senhor Deus, Pai bendito, aos teus pés nos quedamos prostrados uma vez mais e nos rendemos a ti. Nos entregamos aos teus cuidados, sabendo que o fazemos mediante o teu agir em nossas vidas, pois é o teu Espírito que, agindo em nós, nos persuade acerca do pecado, da justiça, do juízo, da necessidade do perdão. Neste mover, fazemos-te a confissão dos nossos pecados e, ao fazê-lo, temos a certeza de que ouves a nossa prece e respondes com misericórdia a nossa oração, pois é em o nome de Jesus que tudo fazemos. E em o nome de Jesus te clamamos, Senhor, que estendas o teu favor àqueles que amamos, àqueles cujos nomes e semblantes em pensamento vamos elevando a ti em oração. Que a tua mercê jamais nos falte e que também jamais falte ao nosso coração a necessária gratidão para contigo e aos nossos lábios o louvor que a ti e tão somente a ti é devido. Bendizemos-te, Senhor, na certeza da prece respondida, orando no nome santo de Jesus Cristo, o teu Filho, nosso Salvador. Amém, Senhor. Das profundezas elevo a ti o meu grito. Cântico de número 254 do Inário Evangélico, inspirado no Salmo de número 130, de autoria de Martinho Lutero. Cantamos, dirigidos pela maestrina Helen Heisley, acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana.
Nossa tradição reformada, o ato do ofertório, é um ato caro à nossa liturgia. Afinal, nele temos ensejo para expressar de uma forma concreta o nosso reconhecimento, a nossa gratidão ao Deus que tudo nos provê, que nos tem sustentado com toda a sorte de bens para que nada nos falte e ainda que tem nos dado a oportunidade de nos vermos participantes desta obra que é sua, a causa do reino que é seu. Tomamos parte neste ato, servindo-nos para tal dos meios eletrônicos e digitais disponíveis a este fim. Nesta hora, na sua tela, você encontra os dados da nossa conta corrente para que faça seu depósito, a sua transferência, seu Pix e assim contribua para que continue avançando todo o desígnio que Deus tem dado a esta comunidade de fé, aqui no bairro de Copacabana e aonde mais Deus nos enviar. Participe e seja uma bênção na vida da igreja, como a igreja é uma bênção na sua vida também. Vamos orar e pedir ao Senhor que consagre estes recursos. Senhor Deus, Pai bendito, é por obra da Tua graça que podemos tomar parte neste mover. Sabemos que tudo vem de Ti. Tu és a fonte de toda boa dádiva e de todo o dom perfeito, o manancial da vida. E do que é teu é que entregamos aos cuidados da igreja para o prosseguimento da obra que é tua, da causa do evangelho, do reino que é teu. Rogamos-te, Senhor, que abençoes os recursos confiados à igreja, dízimos, ofertas, expressões de gratidão e de fidelidade no compromisso do teu povo contigo, ó Deus fiel. Abençoa, Senhor, esta comunidade para que prossiga operosa, produzindo frutos doces e abundantes que alegrem o teu coração e promovam o bem de muitos, anunciando o Evangelho e a salvação que vem de ti em Cristo Jesus. Em nome do teu Filho amado, nós oramos, bendizendo-te em todas as coisas. Amém, Senhor. Dai graças ao Senhor, é o convite feito a nós nas vozes do coro Aideia Moraes, obra de Johann Sebastian Bach, compositor luterano do início do século XVIII, na direção geral da maestrina Helen Heise, com acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana e ainda a edição em vídeo do nosso irmão Daniel Schmidt. De coração.
convido você mais uma vez a abrir comigo a sua Bíblia, se puder fazê-lo. Nós vamos abrir juntos no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16, onde leremos desde o versículo 13 ao versículo 17. Se você puder fazê-lo, abra comigo a sua Bíblia, portanto, no Novo Testamento, em Mateus, capítulo 16, leremos do versículo 13 ao 17, texto que servirá a nossa reflexão de hoje, e que fala assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Hoje é o dia da Reforma Protestante, dia em que revisitamos acontecimentos que marcaram definitivamente a história da Igreja, o curso de sua caminhada. E nós, herdeiros dessa tradição, nutrimos grande apreço pelos valores que nortearam o movimento, pelos pontos que se tornaram colunas do pensamento reformado e que foram partilhados pelo movimento como um todo e que chegam a nós alicerçando muitas das doutrinas que professamos. Um deles é aquele que diz respeito especificamente à figura de Jesus como Cristo, solus Christus, ou somente a Cristo, como mediador entre Deus e os homens, como o Salvador. Este é um princípio basilar da crença reformada e ele de forma muito especial se manifesta aqui no texto que acabamos de ler, nesta porção do Evangelho de Mateus, em que os discípulos são interpelados por Jesus com esta pergunta: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Filho do Homem é uma expressão que remonta ao Antigo Testamento. Vemos esta expressão manifesta de modo muito particular na literatura profética e muito especialmente alocada no livro do profeta Daniel. É uma forma de expressar o caráter humano de sua figura, é a forma como Jesus se auto-apresenta, se autodesigna. Ele é efetivamente humano, um homem que está diante dos demais perguntando: Quem as pessoas dizem que eu sou? A resposta que vem da parte dos discípulos é diversa. Não poderia ser de outra forma. Havia uma pluralidade de opiniões acerca de quem era Jesus, qual a sua real identidade. Uns diziam que Jesus era, na verdade, João Batista e confundiam as duas figuras. Outros diziam que era o profeta Elias, que se manifestara novamente, ou mesmo o profeta Jeremias, ou ainda um outro profeta notável. Mas vós, diz Jesus, dirigindo-se agora particularmente ao grupo dos seus discípulos, o círculo mais próximo: vós, quem dizeis que eu sou? E com a intrepidez que lhe é peculiar, Simão Pedro é quem se faz porta-voz da resposta, que mais do que uma resposta é uma verdadeira confissão de fé. Disse Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Note que interessante. O Filho do homem é ao mesmo tempo o Filho do Deus vivo e ainda o Cristo.
E diz Jesus: és bem-aventurado, Simão, Bar, Jonas, porque não foram a carne e o sangue que revelaram isto a você. Você não descobriu isto por si, mas foi o Pai Celestial quem lhe proveu esta graça. Isto é obra de Deus, que age nos nossos corações, faz caírem as escamas dos nossos olhos, ilumina o nosso olhar e nos permite reconhecer a Jesus como Ele é, o Cristo. E é a partir desta declaração que nós vamos refletir nesta manhã sobre a figura do Salvador. Jesus é o Cristo. Esta confissão faz de Pedro alguém bem-aventurado. Esta é a confissão fundamental de toda a igreja, da comunidade dos crentes. Tu és o Cristo, disse Pedro. Jesus é o Cristo, é o que ele declara. Mas o que isso significa de fato? Quais as implicações desta declaração? É sobre isso que nós vamos meditar, e a esta reflexão é que eu convido você nesta hora. Christos, a palavra grega que em nossa tradução para o português vertemos para Cristo. Christos é uma expressão grega que significa ungido, e ela corresponde a outra expressão, uma expressão aramaica que é Meshiá, e que no português produz a palavra Messias, também familiar a nós e que tem igual significado. O Cristo, o Messias, é o ungido de Deus. A unção, dentro do contexto da cultura do povo da Bíblia, é um ato simbólico e representa uma capacitação, uma investidura dada por Deus, vinda do alto, que confere ao ungido uma autoridade para realizar determinada tarefa. Unção é coisa especial, diz respeito a uma especial capacitação para finalidades especiais também. E, grosso modo, não é qualquer figura que acha-se assim ungida por Deus, nem para qualquer finalidade isto é feito. Trata-se, a rigor, de 3 figuras em particular. E quando confessamos a Jesus como Cristo, como Messias, como ungido de Deus, estamos confessando que sua identidade corresponde a estes 3 papéis, a estas 3 missões, a estas 3 autoridades. E é sobre isto que nós vamos conversar. A primeira figura que por excelência recebia de Deus unção no contexto do povo da Bíblia era a figura real, o rei. O rei era ungido por Deus e ungido para reinar. O rei é aquele que reina, ou seja, domina, governa, exerce autoridade, faz valer a sua vontade, sua palavra é lei. Quando confessamos a Jesus como Cristo e nos fazemos partícipes da confissão de Pedro, professada pelos discípulos e pela igreja desde tempos remotos, quando confessamos a Jesus como Cristo, estamos confessando-o como Rei. E não é possível chamar a Jesus de Cristo se nós não nos submetemos à sua realeza, ao seu domínio, ao seu governo, à sua autoridade, ao seu senhorio. É neste sentido que Jesus é evocado enquanto Senhor,
como rei. Não um rei qualquer, mas um rei que está acima de todos os demais. Não por acaso, frequentemente a ele nos referimos como Rei dos Reis. A igreja que confessa a Jesus como Cristo é aquela que confessa a Jesus como o soberano Senhor. Aliás, soberania divina é outro ponto doutrinário caríssimo à nossa tradição reformada, mas este é assunto para outra conversa. Hoje estamos olhando para a figura de Jesus enquanto Cristo. E a primeira implicação que fazemos depreender desta confissão fundamental é precisamente esta. Se confessamos a Jesus como Cristo, a Ele devemos estar sempre submissos. A sua autoridade expressa na sua lei, que por sua vez é voz da sua vontade, para as nossas vidas em particular, para a vida da igreja como um todo. Uma igreja que confessa a Jesus como Cristo é uma igreja que segue a sua lei. Não apenas o rei era ungido em Israel, também outra figura era tocada com a unção e investida de especial autoridade para uma missão particular. E esta é a figura do profeta. O profeta era alguém investido por Deus da autoridade de falar em seu nome, em nome do Todo-Poderoso. O profeta é aquele a quem Deus chamou para anunciar a sua palavra e, portanto, expressar a vontade divina para os homens, para o mundo que o próprio Deus criou. Profeta, portanto, não é adivinho, como em certos círculos este termo é tratado. Profeta é aquele que se faz arauto de Deus, ou que antes por ele fora chamado para tal. Quando nós confessamos a Jesus como Cristo, estamos confessando a Jesus como Rei, mas também estamos confessando a Jesus como o profeta. Não um profeta dentre outros, afinal, esta confissão já fora feita por muitos, é a resposta dos discípulos. Quem dizem que eu sou? João Batista, um profeta? Elias, outro profeta? Jeremias, um terceiro profeta? Algum profeta a mais? Não. Ele não é um profeta, ele é o profeta definitivo, o profeta escatológico, o profeta que excede a todos os demais, pois não é apenas um anunciador da palavra de Deus, ele é a própria encarnação desta palavra. Lembre-se, é assim que o evangelista João nos apresenta. O Verbo se fez carne, a palavra se fez homem e veio estar no meio de nós. Ele não apenas traz a nós a palavra de Deus, ele é a palavra de Deus, a grande palavra, a mais urgente, a mais necessária, aquela por meio da qual tudo que existe veio a existir e por meio da qual a vida verdadeira, plena, abundante e perenal, no seu sentido mais amplo, na sua acepção mais completa, chega a nós. Uma igreja que confessa a Jesus como Cristo, confessa a Jesus como Rei e se submete à sua autoridade, mas confessa a Jesus também como profeta e dá ouvidos a ele, pois é a palavra de Deus. E esta palavra é aquela que se impõe acima de todas as demais, porque nela e
tão somente nela reside a verdade inequívoca. E é por meio dela que temos condições de fazer frente ao desafio da vida que está sempre perante de nós. É inclusive esta a exortação que faz Paulo ao seu discípulo Timóteo, na segunda epístola a Timóteo, capítulo 12, verso 15, quando Paulo diz-lhe, exortando: maneja bem a palavra. Ou ainda, maneja bem a palavra da verdade. Cuida disto. Conhece esta palavra, trava com ela relação de intimidade, aprende a manejá-la, porque só assim teremos êxito na caminhada da vida. Nesta palavra não há confusão. Nesta palavra não há dubiedade, nesta palavra não há incerteza, esta palavra é de esclarecimento, ela confere segurança ao nosso proceder, nela temos o crivo para discernir de forma efetiva o bom do mau caminho, o que é justo do que é injusto, o que é reto do que é tortuoso, o que é para a vida e o que a ela é contrário, danoso, nocivo, o que é mortal. Nesta palavra, em Jesus, reside toda a sã doutrina. Aquilo em que cremos, a fé que professamos. Se você quer ter segurança no proceder, para não viver dando murros em pontas de faca e machucando a si mesmo e aos que estão ao seu redor em vão, faça isso. Espelhe-se nele, siga os passos dele, dê ouvidos à sua palavra, porque nele e tão somente nele está a salvação. Na sua palavra, a salvação para o perdido, mas também condenação para os que a recusam. Em Israel era ungido o rei para governar. Em Israel era ungido o profeta para falar em nome de Deus. Mas em Israel uma terceira figura era ungida também. Recebia do alto capacitação para o desempenho de uma missão muito especial. E esta era a figura do sacerdote. Sacerdote era aquele a quem Deus chamava para fazer-se canal de comunicação, porta de acesso, caminho para o diálogo entre Deus e os homens. Era uma mediação necessária para que a criatura estivesse em comunicação com o seu Criador. Durante muito tempo, a vivência da espiritualidade em Israel esteve dependente da figura sacerdotal e refém de um sacerdócio humano e sempre falível, passível de queda, limitado. Mas, a partir de Jesus, gozamos de um novo e vivo caminho ao Pai Celestial. Sim, porque Jesus, Ele mesmo, faz-se este caminho e torna-se porta de acesso direta ao Deus Todo-Poderoso. É por Ele que adentramos a presença do Senhor e Ele impõe-se como sumo sacerdote definitivo, haja vista que seu sacerdócio em muito excede, numa medida que não se pode conceber, todo e qualquer sacerdócio humano e mortal. Nos termos da carta aos Hebreus, Jesus é o sumo sacerdote que penetrou os céus. É aquele que, segundo o Evangelho de João, fez-se caminho, verdade e vida, e que diz de si mesmo: ninguém, note a forma absoluta deste termo, ninguém vem ao Pai senão por mim, palavra de Jesus. Confessar a Jesus como Cristo
é confessar a Jesus como Rei, submeter-se à sua autoridade. Confessar a Jesus como Cristo é confessar a Jesus como profeta e acolher a sua palavra. Confessar a Jesus como Cristo é confessar a Ele como sacerdote definitivo e como único caminho. Repare, único caminho que pode nos conduzir a Deus e, portanto, à salvação. A igreja que confessa Jesus como Cristo é aquela que o reconhece como o único e suficiente mediador de sua relação com Deus. Não mais homem algum, não mais criatura alguma, por mais excelente que nos pareça, ainda que possa arrogar títulos de santidade, nenhuma outra figura pode rivalizar com a figura de Jesus Cristo ou disputar com Ele este papel que lhe pertence exclusivamente por desígnio divino. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o sumo sacerdote definitivo. Ele é o nosso único e suficiente mediador perante Deus. Ele é a porta de acesso que temos ao Senhor e com Ele ao reino dos céus. Uma igreja que confessa Jesus como Cristo é uma igreja que, portanto, busca intensamente a Ele e busca desenvolver com Ele um relacionamento profundo de intimidade, porque quanto mais próximos estamos de Jesus, quanto mais entranhados estamos no mistério de Jesus, mais estamos próximos e entranhados no mistério de Deus. E assim, mediante a leitura do texto do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos 13 a 17, mediante a reflexão nesta declaração tão significativa, veiculada pelos lábios de Simão Pedro, mediante o exame desta confissão de que Jesus é o Cristo e de suas implicações, trouxemos à lume um pilar de nossa confissão reformada. A confissão de que Cristo é o nosso único e suficiente mediador e é o único por quem importa sejamos salvos. Ele é o Rei que está acima de todos os reis, o profeta definitivo, o sumo sacerdote perpétuo. Confessamos a Ele submetendo-nos à sua vontade soberana, acolhendo-o à sua palavra e buscando com Ele uma relação de intimidade contínua, certos de que é caminho, verdade e vida, e assim viveremos, para a glória eterna do Seu nome, para a bênção do Seu povo. Que assim seja, comigo e com você. Feliz Dia da Reforma e que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Trago à comunidade uma notícia que certamente alegrará o coração de todos. Agora, na semana que passou, a Igreja Presbiteriana de Copacabana teve a alegria de ver-se parceira de outra comunidade, a Igreja Presbiteriana da Taquara, abraçando um projeto promovido pela Sociedade Bíblica do Brasil, que visa colocar ao alcance de comunidades de deficientes visuais exemplares da Bíblia Sagrada em Braille, a língua tátil que é partilhada pelos cegos de um modo geral. Este é um projeto pioneiro, inovador, corajoso e que depende muito desta ação voluntariosa da comunidade de fé, porque tem um custo muito elevado. A produção de um exemplar da Bíblia em Braille é algo custoso, que demanda maquinário muito específico, não é produção que se dá em larga escala, o que torna os custos ainda mais altos.
mas pela graça do bom Deus, a igreja tem se mantido assim, sensível àqueles que estão ao seu redor, com as suas muitas necessidades e mais, empenhada sempre em fazer com que a palavra da salvação alcance a todos quantos Deus nos permitir compartilhar. Portanto, nós tivemos a alegria de abraçar o projeto Acolher da Sociedade Bíblica do Brasil, da SBB. A Bíblia foi entregue e nós recebemos essa palavra de gratidão que divido com você agora. Meu nome é Elisanara, sou deficiente visual. Quero agradecer à Igreja Presbiteriana de Copacabana e à Igreja Presbiteriana da Taquara por dar essa oferta para o projeto Acolher DV, que acolhe pessoas com deficiência visual. Quero agradecer ao carinho, à oferta, e vai ajudar muita gente, como eu mesmo e meus amigos do projeto. Quero agradecer a todos vocês, agradecer e que Deus abençoe. E muito obrigada pela oferta. Chegamos ao final de mais uma celebração. Convido você a fecharmos os olhos, a elevarmos o coração ao alto mais uma vez. Vamos falar com Deus usando as palavras que aprendemos de Jesus, a prece dominical chamada Oração do Pai Nosso. Ao término da mesma, receberemos a bênção do Senhor, que há de nos acompanhar por toda a semana e doravante. Falemos com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celeste e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre sobre todos, hoje e eternamente. Amém.